Se tu tem dúvidas sobre se tu tem diagnóstico ou não de TDAH, se tu já foi num profissional e recebeu esse diagnóstico, se tu te sente talvez como um impostor, achando que assim, eu acho que eu não tenho TDAH na verdade, eu tô arrumando uma desculpa e eu preciso me esforçar mais, tomar vergonha na cara ou algo desse tipo. Nesse vídeo eu quero te ajudar a poder compreender se o teu diagnóstico realmente é válido ou será que o profissional te deu um diagnóstico errado? Muito a gente vê hoje na mídia pessoas falando que TDAH não existe, que existe um excesso de diagnóstico. E essas pessoas até estão certos porque realmente os diagnósticos aumentaram, mas o problema é que a gente tem uma preocupação com o excesso de diagnóstico e a gente acaba focando só no excesso de diagnóstico errado que está acontecendo. Mas a grande preocupação maior que a gente tem é com as pessoas que estão sem diagnóstico. E ainda mais preocupante é as pessoas que estão sem tratamento. E aqui entra o caso de muitas das pessoas que nos seguem e trazem essa dúvida, dizendo que tem dúvida do seu próprio diagnóstico. E muitas vezes elas estão inseguras porque há um preconceito das pessoas e elas acabam internalizando essas crenças de que o diagnóstico não existe, de que o tratamento que elas estão fazendo não está funcionando, ou elas precisariam tomar uma vergonha na cara para mudar de vida. E não ficar achando que tem um diagnóstico como o TDAH. Porém, a verdade é que se tu for parar para pensar, o diagnóstico ele não tem um exame de sangue que confirme o TDAH. Realmente, não existe um exame de sangue que confirme o diagnóstico de TDAH, assim como não há um exame do teu cérebro que possa ver se tu tem TDAH ou não. Mas da mesma forma, não existe um exame para diabetes. O exame que tu faz para diabetes é o mesmo raciocínio do exame de TDAH. Todos nós temos açúcar no sangue, mas as pessoas que passam de um certo nível de açúcar no sangue, foi estudado e verificado que essas pessoas começam a ter prejuízo de saúde muito grande. Então, depois que tu passa desse limite, tu recebe o diagnóstico de diabetes. Mas da mesma forma, as pessoas com TDAH também não existe assim, eu vejo que essa pessoa que tem isso, então ela tem TDAH. Não. Da mesma forma que a diabetes, o exame é feito de forma clínica. Então eu preciso ir num profissional, esse profissional vai avaliar o meu caso, e da mesma forma que a pessoa com diabetes tem o excesso de açúcar no sangue, a pessoa com TDAH ela tem o excesso de sintomas que todos nós temos na população. As pessoas todas têm problemas de desatenção, problemas de agitação, inquietude, problemas de impulsividade de vez em quando. O ponto é que no TDAH, a pessoa tem isso acontecendo de forma persistente e trazendo prejuízos significativos para a vida dela. Trazendo diversos sinais na vida da pessoa que o profissional avaliando e entrevistando ela, ou até mesmo familiares, e aplicando questionários, alguns testes algumas vezes, que não são obrigatórios, mas podem auxiliar nesse diagnóstico, o necessário mesmo é fazer uma entrevista. Conversar com o paciente que o psiquiatra, médico ou o psicólogo recebe no consultório para avaliar esse diagnóstico. Por meio dessa conversa e dessa entrevista, anamnese que a gente chama, que é avaliar o histórico de vida da pessoa, é que tu vai conseguir ver se a partir do relato dela e da vida dela, ela apresenta esse padrão persistente de sintomas característicos de um TDAH. No TDAH, a pessoa passa de um limite de sintomas e de prejuízo que outras pessoas também têm dificuldades com isso. Mas a pessoa com TDAH passa desse limite. E muitas vezes as pessoas ficam inseguras se tem o diagnóstico ou não, porque precisariam de um exame, por exemplo, de sangue que tivesse ali mostrando, essa pessoa tem TDAH, ou essa pessoa não tem TDAH. Mas os diagnósticos de diabetes, as pessoas não ficam duvidando desse diagnóstico, mas o diagnóstico de TDAH, sim. E, em parte, realmente há um excesso de diagnósticos dado de forma errada. Mas o dado mais preocupante, e que a gente tem estudos científicos, que inclusive eu vou deixar aqui no comentário desse vídeo, mostrando no Brasil que há muito mais preocupação com a falta de diagnóstico para aquelas pessoas que realmente estão precisando, porque isso possibilitaria com que elas fizessem um tratamento que há diversos centenas de estudos científicos mostrando que com o tratamento para TDAH, principalmente com a medicação e com a psicoterapia, acompanhamento com o psicólogo, podem ser um divisor de águas na vida da pessoa. Podem levar ela a evitar diversos desfechos extremamente negativos. Pessoas com TDAH, elas têm maior taxa de separação conjugal, de divórcio, maior taxa de ir para a prisão.
maior taxa de insucesso no trabalho, maior taxa de não passar na faculdade ou na escola. Então, as pessoas com TDAH, elas não têm simplesmente sintomas de desatenção, por exemplo. Elas têm um padrão persistente desses sintomas acontecendo, trazendo prejuízo significativo na vida delas, muitas vezes até trazendo outros tipos de transtorno, que a gente chama de comorbidades, que são outros transtornos que estão presentes na vida das pessoas com TDAH. Esse dado é científico, pelo menos umas 70% das pessoas com TDAH têm pelo menos mais um diagnóstico. Por que isso? Porque principalmente com a falta do tratamento, as pessoas começam a ter outros problemas emocionais, outros problemas mentais relacionados a partir dessa falta de tratamento que impossibilita com que elas tenham uma qualidade de vida. E aí vivam bem e possam estar mais protegidas de desenvolver outros tipos de problema de saúde mental. Então, TDAH precisa de um exame que diga ali no sangue se tem TDAH ou não? Não. Assim como a diabetes também não precisa, mas as pessoas continuam duvidando, continuam falando coisas que não estão de acordo com o que as evidências científicas apresentam. Mas sempre vão ter pessoas dizendo o contrário, sempre vão ter pessoas resistindo a isso, porque assim é a vida. As pessoas elas não concordam com tudo. Infelizmente, até profissionais da área de saúde mental ficam dizendo que TDAH não existe. E é isso, tem profissionais maus em todas as áreas de atuação. E na saúde mental também acontece isso. E se tu tá passando por essas dificuldades e tu quer ter ajuda de um profissional capacitado, o mais importante é que tu busque ajuda e busque um profissional realmente capacitado para te ajudar. E se fizer sentido para ti, tiver essas condições, aqui na Academia do TDAH a gente tem uma equipe de profissionais especializados para te ajudar tanto com diagnóstico quanto com tratamento. Tu pode acessar o link aqui na descrição desse vídeo e a gente vai estar te esperando para te encaminhar para um profissional da nossa equipe. O que tu achou desse vídeo? Tu também já passou por isso? Deixa um comentário aqui dizendo o que tu achou, porque é importante para a gente saber se esses conteúdos fazem sentido para vocês. Se tu é novo por aqui, meu nome é Francisco Meirelles, sou psicólogo da nossa equipe da clínica da Academia do TDAH, também sou adulto com TDAH, sou quem compartilha os conteúdos nos vídeos aqui com vocês. E a gente está tendo lives semanais na Academia do TDAH, e eu te convido para estar presente aqui todas as semanas com a gente, nas quartas-feiras, às 14 horas, ao vivo, no YouTube. E a gente se vê no nosso próximo vídeo.